Bem, então agora eu convido aqui a Mayra. A Mayra, ela é membro também da equipe aqui, da Steinbein, SAIP do Brasil. E ela foi convidada para ser nossa facilitadora hoje, né, Mayra? Juntamente com a Alessandra. Então, hoje, o show aqui e a condução será com elas, então. Tá ok? Mayra, eu peço aqui, por favor, se você pudesse se apresentar aqui para todos, é um grande privilégio recebê-la aqui conosco nesse workshop. Obrigada, Rodrigo, pela abertura, né? Para que o pessoal todo tenha uma noção do que já caminhamos e do que a gente ainda tem como desafio, que são muitos, né? Muito prazer, muito bom dia, muito obrigada pela presença. Que bom, né, quando a gente consegue suspender o tempo para poder se conectar, para a gente estar mais junto. É sobre isso que a gente fala o tempo todo, quando o assunto é ecossistema de inovação e quando o assunto é habitat de inovação. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns insights, né, algumas percepções, que já vêm aí de quase uma década, não só de estudo, mas de vivência mesmo, no dia a dia do nosso ecossistema, né, toda essa evolução que a gente vem tendo aí. Bem, minha formação é comunicação, jornalismo, mas sempre atuei diretamente com as empresas dentro de indústrias. Trabalhei uma boa parte da minha carreira em indústria. E quando vim para o Espírito Santo, em 2016, eu nunca tinha ouvido falar a palavra startup. Foi a primeira vez, foi aqui, e eu me lembro que eu acessei o Google para poder entender o que significava isso. De lá para cá, eu me conectei com muitos desses startupeiros, né, desses empreendedores, com os habitats de inovação. Tive a oportunidade de passar pela Prefeitura Municipal de Vitória, com o projeto do Parque Tecnológico, que acabou virando um problema de pesquisa para a minha dissertação de mestrado. Depois, eu trabalhei também na Tec Vitória, né, na incubadora mais antiga, no habitat mais antigo do Espírito Santo. Depois, fui sócia na ASIS, aceleradora. A gente já trabalhava mais com um viés de conexão com o investidor anjo, para negócios em fase de validação. E, em seguida, eu me integrei à equipe do Base 27. Né? Fui diretora de comunicação, marketing, evento, comercial, enfim. E de algum tempo para cá, de mais ou menos um ano e pouco para cá, eu tenho trabalhado em algo que eu já vinha comigo, né, querendo desenvolver desde então. Eu já tinha uma experiência bem substancial na área de captação de recursos, via lei de incentivo para a área cultura, e eu vim para cá com essa intenção, acabei me conectando com o ecossistema de inovação, que me ampliou fortemente, né, essa percepção, e de um tempo mais recente para cá eu retomei, né? Me juntei a Alessandra, me juntei a Rafa Marques, para que a gente montasse a Poliniza Projetos, que é uma associação sem fins lucrativos para a gente ajudar a potencializar o ecossistema. Inclusive, Pedro também está aqui, né, já fez uma carinha, porque ele ajudou a gente em todo o processo de construção da associação, e é um parto, né, Pedro? Te agradeço demais por isso, viu? Pela paciência, né? Foi uma jornada longa. Mas cá estamos. Para além de captação de recursos, de fomento público e privado, nós trabalhamos também com pesquisas, né? Eu vou compartilhar um pouco com vocês das pesquisas da pesquisa que eu fiz para a EDP no ano passado. Algumas pessoas já devem ter acessado, né, algumas informações, mas eu achei válido reforçar com vocês aqui, tá? Alguns dados até que vão embasar um pouco de tudo que a gente vai se propor a fazer, não só agora no debate da manhã, mas também ao longo do dia e também amanhã, o dia todo. Sempre a gente tem que trazer um resultado, né? Afinal, a gente tem uma entrega coletiva com toda essa movimentação que a gente faz nesse tempo que estamos juntos aqui. Ale, você quer se apresentar? Diretamente de Linhares, ecossistema de Linhares, viu, minha gente? E, gente, bom dia. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da construção que é também a Alessandra. Eu
sou de Linhares, né? E a minha história, né, profissional se resume a uma estadia em um banco privado por aproximadamente 15 anos. Depois fui enveredar, né, para ser servidora pública. Depois eu fiz minha transição de carreira para inovação em 2021, trabalhando com o Sebrae, onde que eu aprendi o que a inovação ela pode fazer de transformação dentro dos pequenos negócios. E a partir daí, simplesmente me apaixonei por inovação como meio de transformação até chegar aqui. Hoje eu tenho uma empresa que também trabalha com projetos em Linhares. Sou cofundadora da Poliniza, junto com a Mayra e com a Rafa. E hoje nós estamos aqui à disposição para compartilhar, né, aprender um pouco mais e construir juntos esse workshop. E vou dar um recadinho, tá, da Mari. Gente, esse QR Code é para vocês confirmarem a presença, tá, no workshop. Então, tire um momentinho para ajudar a Mari nessa organização, tá bom? No mais, agradeço vocês, agradeço ao Rodrigo e o Peter e todos da equipe pela oportunidade de estar aqui com vocês. E bom workshop para todos. Pessoal, quero reiterar as palavras aí da Alessandra, né? Agradecer também a equipe que tem feito um trabalho hercúleo para que tudo isso aconteça, né? Rodrigo dando um suporte muito importante no direcionamento dos temas, no como a gente adota, né, as metodologias para trabalhar aqui com vocês. A Mari em todo suporte também, assim, background mesmo, né, de logística e tudo mais que a gente precisa preparar para receber vocês. O Thiago também está sendo, assim, um herói do marketing, da comunicação, né, do relacionamento. Então, é muito bom estar junto com pessoas comprometidas, né? Peter também vem há 2 anos já trabalhando, liderando esse movimento. Ele, né, já carrega uma experiência aí de muitos anos e juntos a gente vem conversando bastante. Tem sido muito oportuno, né? A gente está junto em mais um Habitat de Inovação. Vamos testar o passador aqui. Bom, hoje temos esse tema super bacana, a integração com a cidade, né? Como a cidade da inovação pode se integrar e contribuir com o ecossistema local e regional. E eu vou trazer um pouco de conceito mesmo, só para a gente fazer uma contextualização. E eu acho que vai ser bem importante. Eu quero começar também colocando apesar de já ter falado um pouco do meu currículo, né, assim, da experiência, as pessoas querem, tem essa expectativa, né, tipo, quem é, né? De onde vem? Para onde vai? Mas chegar a fazer algo que faça muito sentido para a gente leva tempo. Né? Eu acho que, pela primeira vez, eu tenho chegado muito perto de onde eu imaginava estar agora. Claro que a gente vai ampliando, né, as nossas expectativas, a entrega que a gente quer fazer, a entrega de valor que a gente quer fazer para o mundo. Bom dia, Peter. Bom dia. Tudo bem? Eis o Peter, gente, para quem ainda não conhece. Então, eu busquei, de alguma maneira, me apresentar de uma forma mais leve, né? Mais fora do contexto de currículo e de formações acadêmicas, essas coisas todas, para compartilhar com vocês um pouco mais, né, assim, um pouco diferente. Experimento a vida de uma maneira multipotencial, vivo interseções de oportunidades, gosto de criar possibilidades e agregar pessoas a ideais e projetos. Sinto que carrego em mim a essência das abelhas, que polinizam por consequência, numa rede poeticamente inspiradora. Empreendo com a urgência da alma. Eu convido vocês a fazerem esse exercício. É interessante a gente tentar fugir, né, desse convencional, para a gente tentar se conectar efetivamente com o propósito que a gente tem. Eu já falei rapidamente da Poliniza, mas, né, a gente tem buscado aí trabalhar com projetos de inovação, economia criativa, impacto socioambiental e também pesquisas científicas que ajudem a gente a fomentar o nosso ecossistema local e também nacional. Sobre o painel, a gente
vamos fazer essa apresentação de conceitos. Na sequência, eu vou convidar o presidente do bairro Jardim da Penha, o Ângelo Del Caro, justamente porque a gente está num território com muitas histórias, né, para que a gente esteja aqui agora. Muita coisa aconteceu antes, né, antes mesmo que a gente possa imaginar do que ocorreu para que tudo isso acontecesse, principalmente porque a gente está ressignificando um ambiente que tinha uma outra finalidade e estava sem utilidade, né? Então, é mais do que um novo habitat de inovação, é um ambiente ressignificado e trazendo com ele toda a expectativa que a própria comunidade tenha. E eu vou sempre defender, né, pelo que eu venho observando, que o movimento é de dentro para fora. Sabe quando a gente joga uma pedrinha assim na água e vai reverberando, igual onda sonora? É isso. Se Jardim da Penha não abraçar esse projeto, provavelmente a Cidade da Inovação não vinga. Tá? Então, a gente precisa muito ter essas pessoas perto da gente, aqui dentro, habitando, atuando, trazendo ideias, propostas, oportunidades, conexões, principalmente jovens, crianças, pessoas de todas as idades, de todos os lugares, porque aqui vai ser um grande habitat, um habitat que vai, de certa forma, habitar os outros habitats, pela sua dimensão e, consequentemente, pelo desafio que ele vai abarcar, né? Na sequência, eu vou contar com a presença aqui do meu amigo Pedro, da Tec Vitória, da Alicia, do Impact Hub, da Karina, do Hub ES+. Depois a gente faz um debate e a gente abre para as perguntas. Esse vai ser a nossa jornada da manhã. Os workshops anteriores a gente já falou sobre eles e sobre a importância da gente estar muito conectado. E aí eu coloquei aqui, o propósito tem a palavra integrar, a missão tem a palavra transformar positivamente a sociedade e a economia, e a visão tem criar um futuro inovador e sustentável para todos. A gente tem que ter isso no radar o tempo todo para poder conversar sobre isso, porque é isso aí que vai nortear. Se a gente precisar, tiver dúvida de para onde a gente está indo, isso aqui tem que ser a nossa bússola, né? Tem que ser o nosso caminho. Falando um pouco de território e territorialidade, esse conceito ele é muito enraizado na área da geografia, mas outras áreas, como no meu caso a comunicação, se apropria para poder tentar explicar os movimentos sociais. O território ele acaba sendo um espaço, um processo de apropriação simbólica. Ele carrega o histórico, a marca do vivido, as relações, tudo que acontece nesse ambiente. E aí eu estou falando do exemplo de Jardim da Penha, que com certeza tantas pessoas têm algum tipo de conexão com esse lugar, uma lembrança da infância, tem alguma coisa que brincava, a avó morava na rua de trás, isso aqui, o bairro nasceu em volta desse lugar que nós estamos. Isso é muito potente. A gente tem que resgatar essa informação para que a gente saiba valorizar, né, de que maneira que a gente vai construir, reconstruir em cima de algo que já tem por si só muito simbolismo. Então, a gente trabalha pensando na interpretação desses diversos sentidos existentes, pré-existentes nesse território. O território é uma porção do espaço geográfico que a gente apropria socialmente. Nós somos atores sociais, políticos, engajados, e cada vez precisamos estar mais nas demandas que a gente, né, que o mundo vem apontando para nós. E a gente vai falar um pouquinho disso dentro do contexto de ecossistema. E aí eu peguei algumas informações, achei um barato poder acessar, né, esse histórico, e há algum tempo a gente acompanhou na imprensa, inclusive. Por que preservar os galpões do IBC? Com qual sentido? Por que a população quis abraçar essa pauta? E achei muito bacana a fala, né, desse senhorzinho. Ó. Aos 71 anos, Fernando Akiamé, partindo de bibliografias e de sua memória desde a infância, lembra que até os anos 60, a região continental de Vitória, onde está Jardim da Penha, era considerada zona rural, tomada pela vegetação de restinga e manguezal, antes habitada por povos originários dali. Ele conta que a região era conhecida como Praia de Maruípe,
nome provável, em tupi, que faria referência a maruí, mosquito comum na região do mangue. Uma outra referência, a economia cafeeira e a construção dos galpões. A região era considerada distante na época, o que começa a mudar na década de 30 do século passado, com a construção da Ponte da Passagem, mais moderna e duradoura que os acessos anteriores. Isso no bojo do período do desenvolvimento proporcionado com base especialmente na alta dos preços do café no mercado internacional. O local passa a ser mais frequentado por moradores da parte insular da cidade para lazer e pesca. Então, a cidade foi crescendo para esse lado de cá, né? Eu sou moradora do centro de Vitória, super me conecto com aquele território e entendo completamente como que a cidade vai caminhando para o lado de cá, como se diz, né? E os galpões do IBC foram inaugurados em 1961 e era considerado muito estratégico, né, entre o porto e o aeroporto. Ele fica aqui, ó, bem nesse lugar aqui, ó, né? A gente sabe que parte dele foi leiloado e parte dele foi cedido ao IFES para que esse projeto acontecesse. Do ponto de vista da comunicação, da maneira como a gente constrói tudo o que a gente faz, se a gente não tiver um sentido, uma percepção de valor sobre tudo que a gente constrói a partir da ideia original, digamos assim, a gente não dá o valor devido. Por isso que eu acho que é importante a gente ouvir, né, a história, um pouco dessa história, um pouco desse legado que a comunidade de Jardim da Penha foi capaz de articular para que hoje a gente estivesse trabalhando esse tema aqui dentro, inclusive. Trabalhando um pouco do conceito de territorialidade, territorialidade é o seguinte: eu atuo, tenho conexão, meus antepassados, a minha infância, tudo que eu carrego de valor em torno de um território. Mas quando eu atuo socialmente e politicamente, eu estou acessando de alguma forma um contexto de territorialidade. Sou eu um agente social, um morador, um ator do ecossistema, atuando para articular, para transformar tudo que a gente venha a fazer, né? Seja numa cidade, seja num projeto em qualquer instância social. Territorialidade, então, é como as pessoas usam e organizam esse espaço para mostrar que ele lhes pertence, é uma maneira de criar direcionamentos e orientações sobre quem pode fazer o que e onde. Essas regras ajudam a controlar como o espaço é usado e como as cidades e como as pessoas interagem com ele. Então, efetivamente, é o que o programa de capacitação se propõe a fazer. Criar um espaço de fala, um espaço democrático, um espaço diverso, para a gente conseguir alcançar toda a dimensão de impacto que um ambiente desse pode gerar, não só para o entorno, mas para a vida de cada um, para a cidade, para os negócios. Quanta coisa pode reverberar desse movimento? Dentro desse conceito, acho que é importante a gente trabalhar o conceito de ecossistema, que aí já ele não vem da geografia, ele vem da biologia. O termo ecossistema está relacionado aos sistemas biológicos complexos. A origem do grego oikos, que significa casa, e sistema, que indica a conexão de elementos interdependentes. Somos interdependentes. Se a gente acessa algo para fazer uma associação, é para que a gente compreenda que lugar que a gente ocupa, né? Como organismo, como população, como comunidade. E aí a gente tem um desafio de tornar a Cidade da Inovação uma comunidade dentro de um ecossistema. Então, a gente vai caminhando à medida em que eu me interconecto, me relaciono, descubro o sentido de estar ocupando esse lugar. Eu fiquei extremamente tocada por essa matéria. Se vocês quiserem assistir, é uma matéria do Globo Rural. Ciência mostra como funciona a troca de substância entre as árvores.
E o Nelson Araújo é um sujeito que nasceu para lidar poeticamente com as palavras. Ele contou essa história de um jeito muito lindo. Ele começou a observar durante a pandemia que como que funcionava o ecossistema das árvores. E ele foi pesquisando, foi conversando com cientistas e descobriu que as árvores, elas têm uma rede fortíssima por baixo, assim. Elas conversam entre elas. Tá precisando de açúcar aí, amiga? Toma aqui, ó. Precisando de quê aí? Te ajudo. Tá difícil aí? Tá sem água? Toma. Assim. É nessa inspiração que a gente, olhando para o ecossistema biológico, que a gente precisa se inspirar para conseguir se integrar como parte desse grande ecossistema, que nós também fazemos parte. Não é lá, né? Não é o meio ambiente e nós. A gente é integrado a tudo isso. Se a gente não estiver em plena harmonia, a gente tende a olhar para a realidade de uma maneira meio míope. Então, essa frase foi do Nelson Araújo, né? Coexistência é codependência. Nós temos sim que ajudar a construir os espaços, os ambientes, as escolas, qualquer movimento coletivo, comunitário. A gente perdeu isso um pouco, né? E a gente fala da Ágora, onde as pessoas iam, né, acessavam lá na Idade Média para poder começar a falar sobre as questões da sociedade, né? Então, a gente se desconecta muito desses movimentos, muito porque a gente segrega, né? É política, isso eu não quero saber. Mas de que maneira que a gente vai ser atuante se a gente não se envolve? Se a gente não cria brilho no olho para poder estar fazendo coisa que realmente nossa geração vai deixar para as próximas gerações. As árvores não somente se tocam, elas se conectam. Serve para a gente se inspirar, tá, gente? Não está indo. Ale, pula, por favor. Não. Uhum. Já a expressão ecossistema de inovação, ela se caracteriza por ser uma evolução do conceito de ecossistema de negócio, que foi defendido por Moore em 1993. Ele já falava desde então que as empresas, os negócios, as organizações, elas precisavam deixar de lado essa ideia de que precisa trabalhar como organismo individual. Tendo trabalhado em empresas, eu sei que o desafio dos portões para dentro por si só já é suficiente, já são suficientes, já tem coisa demais. E agora? A convocação que a gente tem para que vamos abrir as portas, vamos tirar as divisórias, vamos criar espaços mais amplos, mais abertos, onde toda a empresa conversa dentro, mais acessível, mais conectado e também fora. Principalmente nesse conceito de ecossistema, né, que a gente tem muitos atores para conversar. Se a gente quiser, por exemplo, inovar, ter projetos, né, que ressignifiquem o modelo de negócio, criem novos produtos nas empresas. Então, ele já defendia isso, né, vem daí. E o termo está ficando bem popular, né, bem popularizado, às vezes até um pouco distorcido, assim, mas ele se aplica a muitas situações. Ela é uma rede que pode ser espontânea ou induzida. Às vezes ela acontece por si só, assim como acontecem os movimentos na natureza. Mas, geralmente, pelo que eu observo, existe um movimento consorciado, conectado, envolvido, pensado, igual a gente está fazendo aqui. Tem que ser coletivo, colaborativo, que gere interação, que tenha a noção da competitividade e não da competitividade, que também passa a ser uma palavra mais atual, que proporciona aí então um espaço de criatividade que é estimulado e o fluxo de conhecimento é sempre constante. Então, todos os envolvidos são beneficiados. Se eu me conecto com o movimento do ecossistema, eu gero relação harmônica, mutualismo, simbiose. A vida se dá pelas redes, pelas conexões. A gente não tem um pensamento linear mais. Principalmente da internet para cá, a gente pensa de forma sistêmica.
em rede, em nós, em possibilidades. Cada um é um nó dessa rede. Cada instituição são nós dessas redes. Eu procurei no ChatGPT algumas palavras relacionadas a ecossistema de inovação e me chamou bastante a atenção a quantidade de palavras relacionadas, né, ao que a gente está falando: competitividade, conectividade, cooperação, parcerias e colaboração. E aí, falando um pouco do ecossistema do Espírito Santo, e resgatando um pouco até do contexto de outras pessoas que vieram, né, falaram muito bem sobre a questão da economia, o Espírito Santo estava, até então, né, no meados do século passado, ancorado na agricultura. E hoje a gente já evoluiu para siderurgia, mineração, produção de aço, petróleo, gás, celulose, rochas ornamentais, móveis, dentre outros segmentos como metalomecânico, construção civil, confecções, alimentos, entre outros. A necessidade precisamos diversificar a nossa economia. A capital, a gente sabe, tem limites geográficos por ser uma ilha. Nós temos um desafio muito grande de levar o conceito de ecossistema, de ressignificação da economia para todo o Estado. O Estado ainda é muito ancorado em commodities, isso significa baixo valor agregado, pouca tecnologia, pouca inovação, muita mão de obra barata, sem qualificação. A arrecadação de impostos pelas grandes corporações nos garantem de alguma forma, mas ao mesmo tempo não são tão favoráveis, justamente porque a gente precisava, diante de uma situação menos confortável, talvez criar caminhos de uma forma mais acelerada. E a representatividade econômica da nossa economia hoje é 56% em serviços, 34% em indústria e 9,3% no agro. Mas muitas ações foram iniciadas por atores visionários que vislumbravam o desenvolvimento do Estado via ciência e tecnologia desde o final da década de 80. Mais ou menos na época em que começaram a falar sobre vamos criar o Ministério da Ciência e Tecnologia, vamos criar os programas de fomento, as políticas públicas. Foi mais ou menos nessa época. Nessa época já tinha gente aqui falando sobre isso. Fundador da Tec Vitória, idealizador do Parque Tecnológico, né? Tem várias pessoas aí que a gente ainda tem esse contato, essa conexão com eles, né? Estão aí ainda atuantes, inclusive. E quando a gente fala de habitat de inovação, que a Cidade da Inovação compõe, né? Nessa categoria dentro de um ecossistema, eles são esses espaços assim diferenciados, diferentes de todos os outros atores do ecossistema, como a gente vai ver. Porque ele é muito propício para que as inovações brotem daqui. As inovações sejam compartilhadas. E a gente tem a capacidade de fazer network, de se conhecer, de trocar ideia, de trocar informação. Fundamental para que isso aqui gere valor real. Não adianta ter um espaço fantástico, desocupado, sem projeto, sem pessoas habitando. As pessoas, a cidade, os alunos, todo mundo tem que entender que esse lugar serve para eles também. Vai servir para negócios, vai servir para conexão, vai servir para desenvolvimento tecnológico, vai servir para desenvolvimento da economia, mas também para impactar positivamente a vida de muito mais gente do que a gente está imaginando agora. O Habitat de Inovação permite a integração das hélices e procura unir talento, tecnologia, capital e conhecimento para alavancar o potencial empreendedor e inovador. Os habitats impulsionam a inovação no território. E eu espero muito que Jardim da Penha tenha muito orgulho da Cidade da Inovação, porque eles fatalmente precisam entender que esse lugar também é deles, que esse território pertence a eles também. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do mapeamento, só para a gente ter uma noção da realidade, da nossa realidade. A gente só atua sobre o que a gente conhece. Esse mapeamento foi lançado na Findes em setembro do ano passado. Por incrível que pareça, uma empresa privada, multinacional, contratou uma pesquisa para entender o nosso ecossistema. E quando eles vieram conversar comigo, eles falaram assim: vamos fazer um mapeamento do ecossistema do Espírito Santo? Vamos.
À medida que eu fui evoluindo na pesquisa, eu falei, o ecossistema é muito grande, não vai dar para fazer tudo nessa pesquisa, não. Vamos concentrar em algum eixo. Vamos conhecer os habitats? Aí eles acharam que fazia sentido, né? É uma maneira como a EDP encontrou de contribuir com a evolução do nosso ecossistema, faz parte do posicionamento estratégico, eles são atores muito atuantes, né? Fazem parte do Movimento Capixaba pela Inovação, e felizmente eu pude desenvolver esse trabalho junto, né, com a equipe deles de inovação, e foi uma experiência muito legal. E por que é importante conhecer o nosso ecossistema? Né? Para a gente promover o alinhamento das estratégias governamentais, das políticas públicas, integrando atores para impulsionar a inovação e o crescimento econômico. Quanto mais os atores se conhecem, mais eles podem colaborar. Entender que todos os atores são igualmente importantes, não tem ator mais importante que o outro. Todos precisam atuar em sinergia, como se a gente estivesse olhando para uma grande floresta. Todos são importantes, todos são necessários. Todos precisam coabitar. Habitats num contexto mais amplo, né? Entender que o papel que eles têm de influenciar e de ser influenciado nas transformações. Compreender para orquestrar e ativar o ecossistema. A gente precisa de ter lideranças, claro, que vão nos ajudar a mostrar o caminho que a gente precisa seguir. A gente pode ter boas intenções, várias ideias, projetos, enfim. Mas se a gente não tiver um rumo, vai ficar muito difícil a gente seguir na mesma direção. E também estimular o funcionamento das hélices da inovação, que a gente vai ver um pouquinho como funciona. Né? Então, a pesquisa tinha o objetivo de apresentar tipologias, descrever características dos ambientes de inovação, descrever estratégica e identificar as percepções dos gestores. Então, a gente conversou, fizemos entrevistas com todos eles, para que a gente capturasse aí a essência dos nossos desafios, a percepção que eles têm sobre o próprio habitat. Como você se posiciona? De que maneira que, por exemplo, o Hub AS+, ele se posiciona? O que ele é? Qual categoria que ele se encontra? Quais são os projetos que ele está fazendo? O cenário do Espírito Santo é o seguinte, temos 78 municípios, 4 regiões, 20,5% dos municípios possuem algum habitat. Então, dá para vocês verem que a gente ainda tem muito trabalho para fazer. E a cidade da inovação, por mais que a gente saiba que precisa ser compreendida como um habitat que não pertence somente ao IFES, mas ao ecossistema. O IFES tem tido essa preocupação, eu tenho ouvido, né, eles falarem sobre isso. O IFES encabeçou esse movimento, precisava de uma instituição, né, com esse porte para poder tomar a dianteira, dar a dianteira, mas provavelmente ele vai ter uma autonomia, uma independência, né, administrativa, para que, com representações de outros setores da economia, de outros atores do ecossistema. Então, efetivamente, a gente tem que entender que isso aqui só vai acontecer se a gente se mobilizar. Qual que é a distribuição dos habitats de inovação do Espírito Santo? Nós temos uma concentração de 20% em hubs. Eu até chamo isso na pesquisa de boom dos hubs. Vai acontecendo um atrás do outro, assim, né? Isso é um movimento mais recente, até porque a tipologia hub, ela está de 2017 para cá, mais ou menos, dentro da literatura científica. São novos termos que são agregados e, de certa forma, vão tentando se enquadrar ali dentro do ecossistema, né? As incubadoras já são mais antigas, temos 17,3, e aí conta, inclusive, com a rede não é incubadoras que eles chamam aqui no IFES, mas o IFES tem uma capilaridade, né, em vários municípios com os seus núcleos incubadores. Eles estão contados ali também. Centro de Inovação 4,5, Aceleradora 4,5, Laboratório de Inovação 2,7, Venture Builder 1,8, Núcleo de Inovação Tecnológica 1,8, Living Lab 0,92, junto com o Polo de Inovação, que é o da Serra, né, que também está sendo constituído. E aí, quando a gente olha para ambientes de inovação, tem duas categorias. Existem os ambientes de inovação
que são parques tecnológicos, cidade inteligente, clusters, comunidade de inovação e também os mecanismos de geração de empreendimento, que são as incubadoras, aceleradoras, coworkings, living labs, que trabalham diretamente com os projetos mesmo, para a evolução desses projetos. E os outros, né, os de cá, com uma perspectiva um pouco mais ampliada da sua dimensão enquanto rede de geração de valor. Qual que é a distribuição de habitats no Espírito Santo? A concentração, 57 em Vitória. Quando a gente amplia para a Grande Vitória, 89, na Grande Vitória, exceto Vitória, 32 e no interior, 19. Então, de novo, aí mostrando a importância da gente capilarizar, né? Invadir, entrar para todo o estado. Sendo que essa semente já foi plantada há muito tempo aqui, então a gente precisa ajudar esse movimento a se tornar mais acelerado. Nós temos 108 habitats de inovação. A Cidade da Inovação é um deles. No estudo, eu vou deixar o QR Code depois se vocês quiserem conhecer o estudo todo, mostra categoria por categoria, onde eles estão localizados, e qual que é a descrição dessa categoria de habitat. Tá? A Cidade da Inovação está na categoria Centro de Inovação, junto com outros 5. E olha só, pelo que eu acompanho, é exatamente, né, pelo que o Peter me fala, é uma comunidade física ou virtual que aloca por períodos limitados possíveis empreendedores, inovadores, startups, projetos específicos de pesquisa e desenvolvimento de empresas estabelecidas onde o conhecimento é centralizado e voltado à cultura da inovação e do empreendedorismo, sobretudo para desenvolvimento, prototipação, produção, comercialização de serviços, processos e produtos tecnológicos de alta qualidade, focado na especialização inteligente da região. Então, o objetivo principal de um centro de inovação é promover a inovação em uma determinada área ou setor, por meio da realização de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, serviços inovadores. É esse o contexto que a gente está falando, né? Não é tão óbvio alocar um habitat dentro de uma tipologia. A gente tem que olhar vários elementos para poder fazer essa categorização, entrando num consenso, inclusive, com quem está gerindo aquele habitat. Os habitats por categoria, eles se mostram dessa maneira. As nossas incubadoras, Live Lab, Venture Builder, Polo Distrito de Inovação, os hubs, Laboratório de Inovação, NIT e aceleradoras. A maturidade do nosso ecossistema, de acordo com o MUR também. A gente trabalha a questão do ponto 1 aqui do nascimento, né, quando a gente está falando de recurso e esforços, engajamento reduzido ainda, atividades sobrepostas. Quando a gente caminha já para um ponto 2, que eu imagino que seja onde a gente está, mais ou menos, ali, né? Aí eu estou falando de ecossistema de inovação, não estou falando da cidade da inovação. Estruturação, processos, conexões, a gente está indo para um movimento de expansão. Na sequência, a gente vai para a liderança, que é governança, estímulo de atores, objetivos estabelecidos, trabalho em conjunto. Esse é onde a gente precisa chegar mais rápido. E renovação e extinção, porque todo ecossistema, por si só, ele se reinventa, ele precisa se reinventar. Vai chegar no momento que vamos precisar começar a conversar tudo de novo. Alguns desafios que esse estudo mostrou. É preciso ter alinhamento como estratégia de governo e políticas públicas, integrando atores para impulsionar a inovação e o crescimento econômico. Estamos muito dispersos ainda. Compreender para orquestrar e ativar o ecossistema, ter um propósito comum como ecossistema, que convide a sociedade para participar das transformações, muitos espaços disponíveis nos habitats, não há definição de nicho e processos, há um movimento de independência, quer dizer, falta independência e autossustentabilidade nos habitats ainda. Muitos deles precisam de recurso público ou privado para se manter. E aí a gente tem um cenário de 108 habitats para um levantamento de 146 startups. Então, está aí o desequilíbrio, né? A gente precisava ter aí pelo menos umas 2.000 startups para essa quantidade de habitats. Vou falar rapidamente só sobre as hélices, para eu convidar o Ângelo para conversar com a gente, mas é importante a gente dizer. Antes se pensava, lá na década de 70, sobre uma teoria desenvolvida com o intuito de entender essa relação aí, né? Como é que o governo relaciona com a indústria, como que o governo se relaciona com a universidade.
ele sempre era, né, o macro, o principal, né, estava assumindo a liderança ali, e era essa peça-chave, mas não havia esse sentido de conexão. Isso veio mais tarde, com essa evolução, até que a gente chegou no modelo de tríplice hélice, né? Ainda houve um movimento de tentativa de equalização desse conceito, quando eles começam a perceber uma necessidade de codependência, e aí sim, quando o modelo se funde, que aparece aquele desenho como se fosse uma hélice, mas a hélice precisa movimentar, precisa estar em equilíbrio e desequilíbrio o tempo todo, né? Como o próprio ecossistema natural, biológico, tudo em movimento o tempo todo. Outras hélices foram surgindo para que a gente entenda a percepção de que o ecossistema vai muito além dessa tríade. E aí, outros atores trouxeram a sociedade civil, meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. E depois as 7 hélices, né, com o grupo de pesquisa do Via do Conhecimento, que é referência em estudo de desenvolvimento ecossistêmico na Universidade de Santa Catarina, né? Eu me baseio muito neles para as minhas reflexões. Inclusive, nesse estudo, eu propus mais 2 hélices, que, inclusive, validando com o ecossistema, eles disseram que faria todo sentido, que são atores da comunicação, dos veículos de comunicação, que precisam traduzir a ciência, a tecnologia, o caminho, o caminhar, mostrar o rumo que o Estado, que a cidade está tomando a partir dessa perspectiva de ressignificação, de necessidade de ressignificação. E os prestadores de serviço, né, que são muito importantes para ajudar a equalizar todos os aspectos que o próprio ecossistema gera de demanda. Então, nesse estudo, eu estou propondo 9 hélices, né, e é com esse conceito que a gente vai trabalhar o workshop, inclusive. Tá? Aí a gente está falando de atores empresariais, atores de habitats, ou seja, cidade da inovação, é parte de um grupo de outros tantos habitats que existem aqui. Atores de fomento, atores institucionais, atores da sociedade civil, prestadores de serviço, atores da comunicação, atores de conhecimento e atores públicos. Eu participei de uma entrevista com o Evandro Millet, deixei o QR Code, porque tem muito conceito que soma ao que eu trouxe aqui hoje, né, de uma maneira mais rápida. Foi uma conversa bacana, eu acho que vale a pena, quem quiser, né, também, ou depois acessar lá para ouvir. Uma outra sugestão que eu quero dar para já ir finalizando é o documentário Ecossistema de Inovação. Ele foi lançado oficialmente em Brasília, no evento do Amprotec, a conferência Amprotec do ano passado. Eles exibiram o documentário lá. Esse, inclusive, é Silvio Meira, né, um dos líderes, né, um dos cabeças ali do Porto Digital. E o documentário é fantástico, ele caminha pelos principais ecossistemas nacionais para poder entender a motivação, a integração, a conectividade, o envolvimento de todas as pessoas, para que aquilo ali gerasse valor e sentido para a vida de tantas outras pessoas. Vou fechar com um trecho da dissertação que eu mandei para todo mundo que está participando, né? A equipe, a Mari mandou, que é um estudo bem interessante de desenvolvimento territorial. Eu achei esse trecho bem legal. Se juntarmos o engajamento cívico com uma forma mais criativa de solução de um problema, que não se resume a eliminar algo indesejado, mas a criação e realização de algo almejado, podemos contribuir fortemente com a mudança da institucionalidade local. E com a criação, vem a energia de sonhos, de visões sobre o que realmente almejamos. Para isso, precisamos entender profundamente e de forma original a nossa realidade. O foco é primar pela criação e não simplesmente tratar de forma reativa a realidade, lidando com os problemas que aparecem ou estão lá há tempos. O foco é em criar uma nova forma de agir que vá ao encontro das necessidades, gerando uma nova e melhor forma de viver. O futuro sustentável necessitará processos de criação coletivos de todos os tipos inimagináveis. Muito obrigada.